Boa tarde, Brasil! Está no ar mais um Elas em Ação. Hoje começamos celebrando a chegada de dezembro, um mês de encerramento, reflexões e novas oportunidades. Que este mês traga luz, clareza e a força que precisamos para finalizar o ano com o coração cheio de esperança. No programa de hoje vamos falar sobre temas importantes para muitas famílias nesse período do ano e também vamos derrubar mitos que ainda existem quando o assunto é acessibilidade e da comunidade surda. Prepara seu cafezinho porque vem aí o Café com Cláudia. E para começar, a doutora Cláudia Neves nos traz um tema que sempre aparece quando o ano chega ao fim. Como ficam as visitas, as viagens e a pensão alimentícia durante as férias escolares. Cláudia vai explicar tudo de forma simples, clara e acolhedora. Roda aí! Olá, pessoal! Com a chegada das férias escolares, muita coisa muda na rotina das famílias. As crianças estão mais tempo em casa, surgem viagens, passeios, eventos com os filhos e junto com tudo isso aparecem várias dúvidas sobre a guarda, a convivência, a pensão alimentícia. As férias deveriam ser um período leve de conexão e descanso, mas para muitos pais é justamente nesse momento que surgem os conflitos. Por isso, hoje, eu quero te explicar de forma simples e prática como funciona esse período do ponto de vista jurídico e como você pode passar pelas férias com mais tranquilidade. Então, pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. Quando o regime de visitas está bem regulamentado, tudo flui muito melhor. Na decisão judicial sobre as férias, geralmente ficam definidos como será dividido o período, quem inicia as férias com a criança, quando ocorre a troca e como ficam os feriados e datas especiais, inclusive com relação a Natal e Ano Novo. Isso é importante porque evita discussões desnecessárias, evita que um dos pais se sinta prejudicado e dá tranquilidade para as crianças que podem se programar emocionalmente para o período com cada um dos pais. Mas a verdade é que mesmo com tudo escrito, muitos pais ainda tentam renegociar de última hora. E aqui é fundamental dizer que flexibilizar é saudável, desde que exista diálogo. Às vezes surge uma oportunidade de viagem, uma mudança no trabalho, uma necessidade especial. Se os pais conseguem conversar, ótimo. A regra pode ser adaptada para atender ao melhor interesse do filho. Mas quando não há diálogo, o importante é respeitar o que já foi decidido judicialmente ou pedir a revisão com antecedência. O maior problema é quando os pais decidem mudar tudo de última hora, sem nenhum planejamento prévio. E quem sofre com isso não são os adultos, são as crianças que ficam em meio a essa disputa entre os pais. E sobre as viagens com os filhos nas férias? O que vocês sabem quando precisa de autorização? Essa é uma outra dúvida que aparece o ano inteiro, mas nas férias ela explode. Para as viagens dentro do Brasil, se o pai ou a mãe estiver viajando com a criança, não precisa de nenhuma autorização. Basta comprovar o parentesco com a apresentação de documentos. Mas vale ter um cuidado importante. Se a criança for viajar sozinha ou acompanhada de terceiros, aí sim será necessária uma autorização. Já nas viagens internacionais, a regra é muito rígida. Se a criança viaja com apenas um dos pais, se viaja com avós, tios ou terceiros, ou até sozinha, será obrigatória a autorização do outro genitor, ou dos dois. E agora, quanto à pensão durante as férias? Será que muda alguma coisa? Essa também é uma pergunta campeã no meu escritório e nas minhas redes sociais. Quando chega essa época do ano, vira um alvoroço. E a verdade é que a pensão alimentícia continua sendo paga normalmente durante todo o período de férias. E é importante explicar o porquê disso. A pensão não é para a mãe ou para o pai. A pensão é para a criança, independentemente de onde ela esteja. É para a sua manutenção e seu sustento.
É importante também lembrar que ela é para cobrir muito mais do que a alimentação. Ela inclui moradia, saúde, educação, roupas, transportes, atividades e até despesas anuais que justamente chegam em janeiro. Janeiro, aliás, é um dos meses mais caros do ano para quem tem família, principalmente com filhos em idade escolar, pois tem matrícula, material escolar, uniforme, impostos, reajustes, ou seja, mesmo que o filho passe as férias com um dos genitores, as despesas continuam existindo e muitas vezes elas até aumentam. Por isso a pensão não é suspensa nem reduzida, muito menos alterada durante as férias. Se houver alguma necessidade real de mudança, isso deve ser discutido judicialmente, nunca de modo informal. Mas eu já adianto que se o motivo do pedido de redução é somente pela chegada das férias, essa justificativa não terá sucesso e a pensão permanecerá igual. As férias são uma chance linda de criar memórias afetivas, mas para isso é essencial que os pais consigam olhar para o que realmente importa, o bem-estar das crianças, e aproveitarem esses momentos para curtir a presença dos filhos. Quando os pais conversam, se organizam e cumprem suas responsabilidades, tudo fica mais leve. E lembre-se, filho não é e nem nunca deveria ser extensão de brigas e conflitos que possa haver entre os pais. Filho é extensão de amor. Eu te vejo na próxima semana para mais um Café com Cláudia aqui no Elas em Ação. Até lá! Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias ele anuncia o que quer comprar e quanto ele pode pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em um mês o que você levaria 6 meses para faturar. Com a estratégia certa, isso é possível. Podemos te acompanhar desde a busca da oportunidade até o fechamento do contrato. Quer faturamento e garantia de pagamento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Entre em contato e vamos fazer sua empresa vender para o maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. Acessibilidade em Foco. Vem aí com os mitos sobre pessoas surdas. E agora, no nosso quadro de Acessibilidade em Foco, vamos esclarecer alguns mitos que ainda circulam por aí sobre as pessoas surdas. Vamos conferir? Olá, boa tarde! Estamos iniciando mais um Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. Agradeço a todos os pais e todas as mães que estão participando conosco toda semana. E se você tem alguma dúvida ou algum questionamento sobre os direitos da pessoa com deficiência, nos encaminhe pelas nossas redes sociais. E agora, nós vamos ouvir a pergunta de uma mãe especial lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Vamos conferir. Oi, meu nome é Leide, eu sou mãe de Afonso, uma criança de 9 anos, sordo e autista. E minha pergunta é, por que falam que sordo é mudo? Outra pergunta, por que acham que sordo não pode ser alfabetizado? Ou por que se fala que sordo só usa libras, o sordo não fala? Obrigada. Sileide, muito obrigada pela sua pergunta, e essa confusão que você mencionou aí é pertinente. Na verdade, ela tem origem cultural, histórica, educacional e legislativa, porque se você for olhar lá atrás, novelas, filmes, reportagens e até mesmo a legislação de uma forma geral, usava o termo surdo-mudo, como se fosse uma categoria só, dando a entender que quem é surdo também é mudo. Mas na verdade, o falar não depende do ouvir. Então quem fala não depende da audição. É óbvio que se você escuta, você fica mais propício a falar, né, com mais desenvoltura e com mais celeridade, com mais rapidez. Mas não necessariamente para uma pessoa falar ela precisa ouvir. E o que traz essa confusão também de ser uma categoria de quem é surdo é mudo também, é a falta de contato com a comunidade, né, que tem surdez. Então, às vezes, quando você não tem contato com nenhuma pessoa com deficiência auditiva, você tem esse desconhecimento
Então, a pessoa não conhece e aí tem esse entendimento errado ou inadequado. Lembrando que a surdez, ela tem 4 graus. Ela tem o grau leve, o moderado, o severo e o profundo. E existem várias maneiras de uma pessoa surda se comunicar. E a Libras, como você mencionou, é apenas uma delas. Mas a pessoa pode se comunicar através de aparelhos, através de leitura labial, através de gestos, através da escrita. Também pode ser de forma mista, né? Quando a pessoa usa gestos, vamos supor, e escrita ao mesmo tempo. Então existem aí várias maneiras da pessoa com surdez se comunicar. E também a fala, ela não depende só exclusivamente, como eu mencionei, da audição. A fala, ela depende de uma coordenação dos músculos, da língua, da faringe e também de uma coordenação motora. Então, são vários requisitos para a pessoa falar, né? E como você mencionou, a questão da alfabetização. Sim, toda pessoa com deficiência, incluindo a pessoa com surdez, ela pode ser alfabetizada, contanto que tem uma metodologia e um método adaptado. Então, com a tecnologia assistiva, que é essa adaptação em todas as suas searas, a pessoa consegue se alfabetizar muito bem. E aqui eu vou deixar para vocês algumas leis que tratam dos surdos. Lembrando que há várias leis, inclusive específicas, estaduais e municipais. Mas as principais a nível federal são a lei número 10.436 de 2002, que ela reconhece a língua brasileira de sinais, Libras, né, como um meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas. O decreto 5.626 de 2005, que regulamenta essa lei. A lei número 12.319 de 2010, que regulamenta o exercício da profissão de tradutor, intérprete e guia intérprete de Libras. A Lei 13.146 de 2015, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, e essa lei assegura de forma ampla os direitos das pessoas com deficiência, inclusive deficiência auditiva. E a Lei 14.191 de 2021, que institui o direito à educação bilíngue de Libras e língua portuguesa escrita para alunos surdos, subcegos e com deficiência auditiva, reforçando o direito à educação inclusiva e adaptada. E aqui nós finalizamos mais um quadro Acessibilidade em Foco. Eu agradeço a sua audiência até aqui e conto com você a semana que vem. Até lá! No ponto de encontro de hoje temos duas mulheres inspiradoras, a Brenda Matos e a Cris Uni. Você vai conhecer a Brenda Matos, especialista em cafés especiais e organizadora do Festival Baiano de Cafés. E a Cris Uni, empresária e chefe que está lançando o seu novo projeto de cozinha em movimento. Roda aí! E hoje temos aqui a Brenda Matos como convidada para entregar tudo sobre o universo dos cafés especiais. Brenda, como a sua formação em comunicação te ajudou a construir esse lugar de especialista em curadora
de experiência e ponte entre produtores, marcas e consumidores. Brenda Matos, dentro do mundo dos cafés especiais, é uma comunicadora que usa toda essa expertise para aplicar nos projetos, nos eventos, nas marcas. E eu sou uma pessoa que levo a Bahia debaixo do braço em todos os lugares que eu vou. O Festival Baiano de Cafés, ele já se tornou muito mais do que um evento. A gente conseguiu criar uma plataforma, uma rede de conexões entre produtores, torrefações, cafeterias, todos esses especialistas. A gente consegue unir não só nos dias de evento, que acontece uma única vez por ano, mas também nas plataformas, nas redes sociais, que nós temos o Instagram com um alcance muito bacana, e temos uma rede do WhatsApp também super ativa, com mais de 600 membros. Então, nesse local a gente troca diariamente, nós temos embaixadores do café lá, que são especialistas. Um dos braços da minha empresa, da Xodó Cafés Especiais, é justamente a parte de consultorias. Então eu desenvolvo consultorias para cafeterias, torrefações, negócios que estão abrindo, que é o caso da Unicozinha, que eu estou prestando consultoria para a parte de cafés. Então a gente conseguiu pensar em uma consultoria 360, vamos dizer assim, que desde a parte do café, de selecionar o café com o produtor, até acompanhar a torra, até criar um perfil de torra compatível com a água que nós vamos usar lá no estabelecimento, para trazer o melhor do sensorial do café. Então isso impacta de uma forma absurdamente positiva na experiência do cliente. Como a maioria deve saber, a Chapada Diamantina é um grande polo de produção de cafés especiais aqui na Bahia. A Chapada ela acabou de conquistar uma IG junto ao INPI, que é uma denominação de origem, que significa que é oficialmente reconhecido que aqueles cafés que são produzidos na Chapada Diamantina, eles são produzidos de um jeito próprio e que aquilo garante, vários fatores garantem a qualidade daquele produto. Então, desde o terroir, o clima, o manejo do solo, a forma como a colheita é feita, o fator humano envolvido nesse processo inteiro, que é super importante, inclusive, não são só fatores climáticos e externos. Então, tudo isso traz e torna o café da Chapada Diamantina tão especial e tão gostoso. Obrigada, Brenda, por esse papo gostoso, desse cafezinho. Senti até o aroma do café por aqui. Tá me devendo um café, hein? Tá bom? Tchau, tchau. Seja muito bem-vinda, Cris, aqui no nosso ponto de encontro. Para começar, eu tenho várias perguntas aqui para lhe fazer. Vamos começar? Na essência, quem é Cris Uni? A profissional, a mulher, a artista da cozinha e que move seu trabalho? Bom, eu sou paulistana, da Zona Norte de São Paulo, moro em Salvador há 15 anos, sou mãe de Theo, casada com Pis, e a gastronomia pulsa muito forte aqui dentro. E disso nasce uma inquietude de mistura de referências que vem dos meus avós japoneses, do meu avô sergipano, da minha avó com descendência holandesa, e disso tudo nasce essa mistura que eu estou propondo para esse projeto novo. Mudaram muito, acho que eu amadureci bastante durante esse tempo, né? A Casa Castanho me apresentou para todo mundo, para Salvador, né? Como cozinheira, como empresária. Então, eu desenvolvi durante muito tempo os cardápios de café da manhã e de brunch, e agora acho que eu me sinto pronta para uma nova fase, com novos desafios. Acho que o maior aprendizado é a autoconfiança, né? Entender um pouco mais sobre a cidade, entender um pouco mais sobre empreender aqui e entender também o meu valor, né, no papel desse projeto. Então, me sentir mais segura como cozinheira e como empresária para poder expandir, né? Pensar em novos horizontes com um novo projeto. Porque eu acho que eu já tinha dado toda a minha contribuição para o projeto, né? A Casa Castanho foi um projeto muito consolidado e muito firme aqui na cidade. E agora eu estava com vontade de criar mais, criar outros tipos de refeição, de fato, ter um projeto que falasse um pouco mais sobre mim mesma. Eu acho que a vontade de trabalhar com outras refeições também, né? Com almoço, com coquetel, com drinks.
pensar para além desse cardápio de café da manhã e brunch, né? Mesmo a gente mantendo essa proposta de café da manhã, a gente agregar mais esses 2 novos horários, eu acho que faz com que a gente tenha um cardápio mais desafiador para mim. Acho que o de ser disruptiva mesmo, né? De propor um espaço onde a gente une tantas possíveis artes junto com esse cardápio sazonal, que a gente já propõe ao cliente e já apresenta para ele que a gente vai ter um curto espaço de tempo para ser aproveitado, né? Eu acho que é o de propor coisas novas para a cidade mesmo, né? A gente tem uma cena gastronômica que tem muito para crescer e acho que esse lugar de partilha, né? O restaurante é isso mesmo, é um lugar onde as pessoas vão criando memórias, vão criando essas histórias dentro desse espaço, né? Então acabam acontecendo trocas muito bonitas. Eu acho que essa é uma das melhores memórias mesmo. Cris, muito obrigada de estar aqui no Elas em Ação, aqui no nosso ponto de encontro, entregando um pouquinho dessa sua inspiração, dessa sua gastronomia e do seu lado artístico. Muito obrigada. Oiê, eu me chamo Laura Zimmer, do @LauraVZimmer em todas as redes sociais. E hoje eu trouxe 3 livros que, de alguma forma, mudaram o meu jeito de ver a vida, cada um do seu jeitinho, e me deixaram, assim, alugaram um triplex na minha cabeça. O primeiro eu acho que é o menos convencional, porque ele é uma HQ, que o autor, ele tanto conta a história como ele ilustra também muito, de forma belíssima, que é 2 Vidas, do Fabien Tolmé. E esse livro ele é incrível, porque a gente tem um protagonista que ele vive trabalhando, ele não tem a sua própria vida, então tudo é trabalho. Quando ele não tá no trabalho, ele dorme e acorda de novo e vai trabalhar, e é uma sequência sem fim. E aí um dia ele recebe um diagnóstico que ele tá indo dessa para melhor e ele não tem muito tempo de vida. E aí nisso ele toma um choque de realidade, ele começa a ver o que ele tá fazendo da vida dele, e aí ele pega e vai viajar, vai ver o irmão dele, que fazia tempo ele não via. E aí a gente vai descobrir um negócio que, assim, eu chorei porque realmente mexeu comigo, mas o chorar num livro, ele é muito particular. Acabou tocando em coisas muito profundas minhas, e eu recomendo demais. É uma leitura que ela é leve, ao mesmo tempo que ela vai trazer essa reflexão sobre a vida e o que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem. O próximo livro é A Incrível Lavanderia dos Corações. E esse livro, ele traz uma premissa muito interessante. Se você tivesse a oportunidade de apagar os seus traumas do passado, você apagaria? Porque aqui surge uma lavanderia, magicamente, onde as pessoas podem ir até lá e decidirem apagar o seu passado, o que machucou elas. Só que fica o questionamento: quem a gente é hoje tem grande reflexo do que aconteceu com a gente, seja as coisas boas ou as coisas ruins. E se a gente apagar um trauma que a gente tem? Realmente curaria? A gente mudaria? E aí fica muito, tanto que esse livro eu anotei muitas coisas, eu acabei conversando com ele demais, porque ele traz reflexões assim muito particulares e realmente mudou o jeito de eu ver a vida. Várias coisas eu já pensava e só reforçou. O final, ele não é tão importante, tá? Não é importante o final, mas o que a gente aprende, porque a história em si, ela é simples, é uma lavanderia que surge, a protagonista é que ela ajuda a cuidar disso, ela tem um passado também, mas você vai ter que ler para descobrir. Por último, não menos importante, A Biblioteca dos Sonhos Secretos, e esse aqui eu li faz um tempinho, e são 5 histórias de personagens diferentes que também têm esse intuito de viver muito pro trabalho, porque é característico das sociedades orientais ser muito focado no trabalho. Então a vida deles é muito trabalho, e ali eles vão repensar. Cada um dessas pessoas, dessas 5 histórias, elas vão até uma biblioteca e conhecem uma bibliotecária que indica um livro para eles, que de alguma forma vai mexer com eles e fazer eles repensarem sobre a vida deles. E ali a gente vai refletindo. Uma coisa que trouxe aqui de reflexão logo na primeira história é que quando a gente vai descrever uma pessoa, a gente acaba descrevendo ela pela sua profissão. Então, não é a Laura que gosta de
colorir, por exemplo. Ah, não, a Laura é criadora de conteúdo, ela faz vídeos. Ah, mas eu não sou resumida a isso. Ou mesmo, o fulano médico. A gente não é resumida a profissão. E a gente pode até acompanhar, se você parar para pensar, quando tem na notícia uma nota de falecimento de alguma pessoa, sempre é descrito o que ela fazia de trabalho. Mas e o que ela gostava de hobby? Não é mais importante do que o trabalho dela? Então, fica aí vários questionamentos. Esse aqui também é um livro que eu anotei bastante, várias coisas. Esses livros todos dá para levar trechinhos para terapia, tranquilamente trabalhar eles em várias sessões. E cada um desses livros me fez ver a vida de uma perspectiva diferente, e talvez você também vá ver se você der uma chance para algum desses títulos. Até a próxima! O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Estamos chegando ao finzinho do Elas de Ação de hoje. E assim seguimos com o coração aquecido para dezembro. Que você encerre esse mês com paz, sabedoria e a certeza de que cada passo dado até agora lhe trouxe crescimento. Dezembro é tempo de agradecer, de reorganizar e sonhar com um novo. Obrigada pela sua companhia. Eu sou Alice Loures e esse foi mais um Elas em Ação. Fique com Deus e até o próximo programa, sexta-feira, às 14 horas. Tchau, tchau.